Eu queria dizer assim, dar parabéns aí para o pessoal do departamento. Achei a iniciativa muito boa e assim, acho o tema importante e como até eu vou colocar um pouco aí na minha fala breve aqui, que é mais um aquecimento e algumas coisas que eu pensei, porque eu acho que a gente está numa situação assim mais da casa aí, né? Um papo assim mais junto, com pessoas todas conhecidas, ex-alunos, alunos, amigos, colegas, professores, todas pessoas muito queridas. E eu me sinto assim muito alegre, pelo menos em princípio por conta do evento e depois de podendo estar conversando com vocês, né? Eu e o Rubens conversamos um pouco sobre o que cada um ia falar e aí a gente resolveu inverter as falas. Tudo bem. Então eu queria começar dizendo, além desses agradecimentos e agradecer a presença de todo mundo aqui, né, gente? Que realmente, né, nós estamos vivendo uma situação de catástrofe, né? E isso implica em várias coisas. Eu vou fazer, tem muitas coisas eu pensei, mas eu vou colocar algumas coisas assim que me chamaram, que eu achei que seria interessante colocar para discussão. Como falou a Luciene, eu aqui falo um pouco como professor da disciplina de psicossomática de crianças e adolescentes. Eu acho que uma primeira coisa que eu queria dizer é que a história da psicanálise com crianças sempre foi atravessada pelas catástrofes e pelos desafios. E não teve área da psicanálise que mais teve que criar dispositivos, mudar a maneira de fazer uma psicanálise. Me lembro até de uma fala, né, clássica, né, que quando o Winnicott estava discutindo lá na Sociedade de Psicanálise da Inglaterra, o caso Pigou, o Ernest Jones falou para ele, e era um caso que ele atendia, assim, a menina morava a 300 km por hora, ele atendia por telefone, por carta, era um atendimento à distância. Aí e ele atendia, quando ela viajava, ele atendia mais vezes, depois ela ia para longe e ele atendia por telefone, por carta. E aí o Ernest Jones fala assim, mas isso é psicanálise? Ele fala para ele assim, eu acho que é. Agora, se o meu paciente precisa de psicanálise, eu faço psicanálise. Se ele precisar de outra coisa, eu faço outra coisa. Né? Essa frase é célebre dele. E aí eu acho que isso também tem a ver com a própria história da psicossomática, que teve que mudar dispositivos, né? E a gente sabe também que é engraçado, né? Quando acontece as catástrofes, a gente é obrigado a repensar. E a história da psicanálise tem, pelo menos, assim, algumas rupturas, né? Como o caso do Ferenczi, que teve um problema com a academia, por causa das suas posições inovadoras, né? A elasticidade da técnica dele, que hoje em dia a gente que tem que fazer psicanálise na saúde pública está sempre diante da elasticidade. Depois o próprio Winnicott, que eu estou contando, o Lacan é um que também, eu acho que de maneira não correta, é colocado pelas suas inovações, e a gente sempre tem que estar inovando. Né? E a catástrofe sempre foi feita, né? Você vai ver a pulsão de morte, o Freud formulou isso aí por causa da Primeira Guerra Mundial. Né? Depois, quando o nazismo estava em ascensão, na década de 30, na Alemanha, ele escreve a psicopatologia do fascismo, que a gente vê hoje de maneira muito atual aí na nossa vida. Quando, na Segunda Guerra Mundial, o paradigma relacional também foi descoberto de maneira clara. Né? Eu sempre falo, né, que em 1945 foi publicado um trabalho que falava sobre o autismo, o Winnicott publicou o desenvolvimento emocional primitivo, o Asperger publicou o caso da síndrome de Asperger, né? E o Spitz fala da depressão anaclítica. Precisa ter uma catástrofe para os caras descobrirem que criança sem pai e sem mãe, vivendo em condições adversas, sofriam problemas catastróficos na sua organização psíquica. Assim, essa introdução
né? E a psicanálise com criança, ela tem, nesse momento, duas questões que podem ser trazidas de maneira clara, né? Uma é essa capacidade de criar novos settings, de inovar o setting, e tem o brinquedo, tem os pais, tem a escola, tem a criança que não fala, tem o bebê, e tudo isso ao longo do século XX, século XXI, né, o trabalho com o autista, tudo exigiu muitas transformações, e teve também a questão do traumático, né, que é uma questão que eu acho que vai ser muito abordada, porque o protótipo do traumático, visto de dois pontos de vista, o traumático como excitação, de excesso de excitação, ou o traumático enquanto vamos dizer assim, uma agressão do real, um insulto do real, né? O real que chega e que você ainda não tem palavras, não tem cadeia significante para acolhê-lo e para poder fazer uma alteridade com o real, e ele invade. E aí é que vem a questão do trauma, né? O trauma como sendo uma das características da pulsão de morte, não como tendência de destruição, mas como falha na simbolização. Isso são coisas muito fundamentais para a gente. Agora, outro ponto que eu queria colocar é que a gente estamos vivendo uma ruptura. A gente está vivendo uma descontinuidade radical, né? Mas antes, estou falando um pouco, a gente já não estava muito bem, né? É até bom lembrar isso. O mundo passado já ficando cada vez mais passado, e o futuro também não tem muita clareza do que vem, mas antes nós já não estávamos bem. Havia uma epidemia de neurose de comportamento, uma epidemia de casos de não neuroses, né? E havia uma epidemia de transtorno de espectro do autismo para as crianças na primeira infância, uma epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma epidemia de suicídios e passagem ao ato nos adolescentes, e uma epidemia de burnout nos adultos. Esse burnout é o nome em inglês que eles deram para aquilo que a gente chama de depressão essencial, né? O burnout. E para o cuidado com esses casos, a gente tinha uma outra catástrofe, né? Que é a invenção do DSM, medicalizador, e transformou a prática do cuidado em saúde mental numa coisa muito simplificada, classificação, dar remédio, fazer terapia cognitivo-comportamental, né? E isso, assim, foi muito bem colocado, né, como expressões do que o filósofo coreano, o Byung-hun, né, ele chama que a gente vivia na sociedade do cansaço, né? Onde existia um excesso de neoliberalismo, todos nós seríamos você, sociedade anônima, né? Eu, sociedade anônima, tudo por conta de mim. Se eu der certo, foi porque eu consegui, se eu não der certo, é a depressão, o fracasso, um excesso de positivo, um excesso de real, pouco espaço para o lúdico, para o sonho, o inconsciente é negado, né? E a gente migra da sociedade da cultura disciplinar, onde a falta, a castração era um dos paradigmas, para essa sociedade do gozo, assim, do gozo no trabalho e no consumo, e na vigilância, e de repente os sujeitos se esgotavam num burnout, assim, né? Um burnout. Mas esse mundo, de repente, pá, quebrou. É engraçado, né? Com essa mudança, assim, e com essa história do isolamento, outro dia eu estava atendendo uma paciente, que é uma paciente adulta, até de idade, ela dizia assim, né? Eu tenho um sobrinho que está em Israel, está em isolamento. Eu tenho uma filha que mora em Los Angeles, está em isolamento. Tenho uma neta que mora em Nova York, está em isolamento. Eu aqui estou em isolamento. A outra, minha filha, na Costa Rica, está em isolamento. Eu falei, o mundo inteiro está em isolamento. De repente, uma horizontalidade. Todos nós estamos na mesma situação. Mas tem aquela história que nada será como antes, né? Já antes também, as grandes preocupações que todo mundo advertia e que as pessoas não estavam escutando, era a preocupação com as coisas que era o seguinte: o aquecimento global, as inteligências artificiais a roubar os empregos, e como que o homem ficaria, né? De repente os humanos seriam secundários, porque as máquinas iriam nos superar. E o outro grande problema era o risco de pandemias, né? Eram esses três grandes problemas que a ciência já estava apontando e que o mundo meio que estava se fazendo de surdo perante isso. Mas o problema, se a gente pensar depois que acontece a ruptura, eu queria falar assim, que nós estamos em pleno voo cego. Mas parece assim aquele navio, aquele avião que
que está tudo escuro e todos os painéis ali apagaram, a gente não sabe para onde está voando, porque a gente não sabe. E vai se realizando aos poucos, cada dia que passa. Hoje mesmo eu ouvi falar dos médicos e colegas que, na realidade, vai se caracterizando uma doença grave, sistêmica, que uma capacidade de disseminação alarmante, que ela não é do pulmão só, ela ataca o rim, ela ataca vasos, ela ataca o sistema nervoso, ela deixa você sem gosto na boca, né? Então, temos uma epidemia, e junto com a epidemia de Covid, uma epidemia de sofrimento psíquico, claro, né? Epidemia de fake news, uma epidemia de outras doenças, todas as outras doenças estão aumentando a mortalidade, porque as pessoas não estão procurando atendimento médico, né? E a gente está vivendo assim, um deslocamento da sociedade do cansaço para essa sociedade do isolamento, que a gente está pouco conhecendo, né? Falando sobre o sofrimento psíquico, o que eu queria destacar é a questão do traumático. O traumático, então, que pode ser colocado enquanto excesso pulsional, e esse traumático enquanto o vazio de significantes, enquanto falta de palavras, porque o que acontece é absolutamente novo, absolutamente inédito, e a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe, e precisamos de muita ciência, de muito estudo para conhecer tudo, e diante desse insulto do real, né, desse estranho, como diz a psicanálise, que é o sinistro, né, vem esse assombro, que vai se expressar principalmente, aí vem a questão do tema da psicossomática, porque esse real, esse assombro que ainda não tem palavra para dizer sobre esse real, ele se expressa no corpo, duplamente no corpo, né? O corpo, enquanto o ataque mesmo de uma infecção pelo vírus, mas o corpo é que ele vai se expressar, né? E o estudo que a gente faz da psicanálise e do trabalho com crianças pequenas, que representa esse momento, né? O bebê é o puro real, assim, a criança ela ainda não tem equipamento psíquico, então ela precisa mesmo de um outro para substituir essa palavra. Talvez essa motivação de a gente estar junto para conversar, para a gente nos enchermos da palavra um do outro, né? Mas esse momento do corpo, ele é o corpo do espelhamento. A gente vê uma notícia de um amigo ou de uma pessoa, ou mesmo notícia de que a pessoa teve... A gente sente a falta de ar o tempo inteiro, né? O mutualismo também, né? Que o outro sofre e você sofre. A dor do outro está dentro de você, né? Esse transitivismo, que quando a gente vê um outro sofrendo, a gente não tem como não sofrer junto, né? Nós estamos abertos para isso. E se a gente pensar num aparelho psíquico que é aberto para o mundo e tem essa de subjetividade radical, sofremos por falta de palavras. E mais ainda, por ver a palavra ser sepultada viva. Porque tem muita coisa sendo calada, né? É esse sepultamento da palavra que fica viva, querendo gritar, né? E nós vivemos coisas assim que, como eu tinha comentado com o Rubens, antes até desse momento transicional, né, onde você está no imaginário do bebê e depois passa para esse transicional e chega no real, mas antes disso, né, tem esse espelhamento, esse mutualismo, esse transitivismo. Mas numa intersubjetividade radical, né, esse ego poroso que sente o que o outro sente, a mudança no mundo é a mudança interna. Não tem como não mudar. Numa intercorporeidade, né, o que o outro sente, eu sinto. Essa intercorporeidade radical tem na relação mãe-bebê, mas isso a gente está vivendo um com o outro. Num corpo a céu aberto, como eu costumo dizer, eu falei aqui, sem a proteção de uma rede significante. Então, nesse momento, precisamos estar juntos, compartilhar pela palavra o que está sendo compartilhado no corpo. Mas precisamos também, nessa hora, de uma continência, de uma ajuda, pois diante desse assombro e nós vivemos um desamparo e necessitamos de um parceiro, de algum continente, e que estamos fazendo entre si, mas o que vemos é uma manifestação sem limite de uma desumanidade, que nos coloca na ordem civilizatória. Né? O que é que eu quis dizer assim? A gente está vivendo uma situação onde as lideranças, ou uma liderança que devia estar assumindo o papel de
continente, de ajudar na luta, né? E assume um papel exatamente o contrário, mas assim, um papel que é fora daquilo que é do registro da humanidade. Porque se você for pensar com o filósofo e o antropólogo Lévi-Strauss, ele vai dizer que aquilo que caracteriza a saída do homem da condição animal para a condição cultural é o respeito e o culto aos mortos e a interdição do incesto. O desrespeito com a morte é a maior demonstração de desumanidade que pode ter. Então nós vivemos esse duplo trauma, o trauma do real, que nos assola, a ameaça de morte, não tem sofrimento maior para o humano do que isso, e um desmentido, né? Um desmentido. Não está acontecendo nada. E a convocação para que você não siga as orientações da ciência. Então estamos sofrendo esse duplo trauma, o real da pandemia e o desmentido de uma liderança fascista e a sua horda alucinada. A horda alucinada que se defende numa alucinação, na negação do real, né? Mas foi sempre nesses momentos, como eu disse, históricos e de grande sofrimento humano, de catástrofes, que a psicanálise então se constituiu. Eu já falei, né? Foi na Primeira Guerra, a ascensão do nazismo, e na Segunda Guerra com a questão do paradigma relacional, e mais agora no passagem do século XX para o século XXI, no mundo digital e das imagens, as questões da intersubjetividade, né? Portanto, diante dessa situação, eu queria dizer que a gente não pode recuar, não podemos recuar. Temos que acolher o sofrimento do outro, que é uma forma de acolher o nosso próprio. Onde não houver ainda uma palavra, que haja pelo menos o grito. E se ficarmos alerta contra o vírus e contra os vermes. O que eu queria falar era isso, porque era 15 minutos para cada um, acho que até falei um pouco mais. Pode ser 20, pode ser 20. Mas tá bom, acho que tá bom. Eu gosto mais depois para a gente voltar a conversar. Quero escutar o Rubens. Tudo bem? Acho que é isso. Obrigada, Wagner. Boa noite, né, para todo mundo, né, para aqueles que foram chegando também, né, e antes de mais nada eu queria falar da minha enorme satisfação da gente estar realizando um encontro como esse, pena que nessas circunstâncias, né, mas eu acho que mesmo que o pretexto, né, o motivo, seja uma necessidade de todos nós, né, de termos algum tipo de solidariedade, de algum tipo de troca, algum tipo de conversa, né, diante da catástrofe, né? E eu acho que não tem nenhum peso, não tem nenhum exagero, porque é catástrofe mesmo, né? Uma catástrofe do real e do simbólico também, né? Como o Wagner apresentou tão bem, né? E eu queria agradecer a Denise e a Luciene, né, que se empenharam na organização desse encontro, porque eu acho que, mesmo nessas circunstâncias, é um encontro como esse, mesmo que virtual, né, que manifesta, que expressa a razão de existir do departamento, né? Quer dizer, eu acho que, eu pelo menos estranho, talvez muitos estranhem aqui, né, essa modalidade da gente só ver quadradinho que fica dançando, e às vezes até difícil de reconhecer, né, nessa dimensão, nessa bidimensionalidade, né? Mas eu acho que é para isso que o departamento existe, né? Eu acho que quando a gente sonhou, o grupo organizador sonhou o departamento e pensou na razão de ser dele, né? Mesmo que não pudesse prever a pandemia, eu acho que estava nesse projeto, estava nesse desejo, essa possibilidade de troca, essa horizontalidade onde a gente aprende com as experiências de cada um, né? E nesse momento em particular, nesse momento que a gente está vivendo, né, eu acho que esse modo de associação, né, dos membros, daqueles que já são membros do departamento, de muitos ex-alunos que estão aqui, alguns membros, outros ainda não membros,
dos novos alunos e atuais alunos, né? Quer dizer, eu acho que mostra um pouco, pela presença mesmo que virtual, aquilo que é o projeto de muitos anos, né, da nossa formação, né? E a possibilidade de construção, né, nesses momentos de crise, de uma solidariedade pelo pensamento, né, e pela troca, né? Quer dizer, eu espero que na sequência, né, logo depois de eu apresentar algumas ideias que eu alinhavei aqui, a gente possa ter essas trocas, né? Quer dizer, como a Luciene lembrou, seria bom que as intervenções diretas, né, elas fossem curtas para a gente poder trocar bastante. Tem o chat para quem chegou depois para colocar as perguntas, né? E a gente vai selecionando também, quer dizer, a gente vai aprendendo a funcionar, né? E eu acho que é interessante a gente pensar também, né? Já ir se escutando um pouco, pensando o que a gente pode fazer de tudo isso, né? Quer dizer, não é só gravar e disponibilizar essa troca, mas também, quem sabe, pensar em dispositivos mesmo, né? Como esse de coletivo, de poder compartilhar e pensar juntos as experiências de cada um, né? Como vocês devem saber, né? O grupo de saúde coletiva montou um projeto de acolhimento em grupo para profissionais de saúde, né? Várias pessoas aqui individualmente estão envolvidas em grupos de acolhimento de profissionais de saúde, né? Eu não sei se a Adriana, que eu vi circular por aqui, é a Adriana que é enfermeira lá do Instituto do Câncer, né? Tem tantos nomes, né? Mas a gente sabe, muitos colegas, assim, enfermeiros, médicos, estão na linha de frente, né? Psicólogos, né? Que trabalham em hospitais, né? E a gente sabe, a Luciana deu um testemunho, assim, que todos devem ter ouvido, né? Emocionante, né? E a gente está num momento onde a questão do grupo, né? Ainda mais um grupo que construía um pensamento junto, um pensamento coletivo em torno dessa ideia, né? E dessa clínica que é psicossomática, psicanalítica, eu acho que ele tem uma força e tem uma potência, né? Que a gente pode pôr a serviço justamente, né? De uma proteção contra tudo aquilo que o Wagner descreveu também, né? Os pontos que eu vou colocar aqui para vocês, né? Eu fiz questão de tirar das trocas que aconteceram no grupo, né? No grupo de membros do departamento, né? Eu vou me referir a algumas questões que foram levantadas ali. Eu vou mencionar também algumas colocações que nós trocamos no grupo de elaboração que nós montamos para o primeiro ano, atualmente, da especialização. A gente trabalhou algumas questões aqui, né? Então, eu vou rapidamente apontar algumas coisas que eu cheguei a mencionar ali. E também o que está sendo muito rico para a gente, né? Pelo menos para a Maria e para mim e para os outros professores do terceiro ano, né? A maturidade, né? Da supervisão do terceiro ano e a densidade dos pensamentos que a gente está trocando ali, da apresentação de casos clínicos e tudo mais, né? Então, eu vou estar muito referido à fala de muitos de vocês, né? Só por uma questão de tempo, eu não vou mencionar pessoalmente, mas eu acho que vocês vão se reconhecer e quem quiser depois falar um pouco mais a respeito, né? Acho que vai ser um prazer compartilhar, né? Então, nesse cenário que o Wagner apresentou, né, para lá de turbulento, para lá de perturbador e para lá de traumático, né, traumático, catastrófico, né, eu acho que a pergunta que nos une aqui, né, é de que maneira, né, todo esse cenário, esse real, ele influi, né, na economia psicossomática, né, na economia psicossomática individual, né, e também naquilo que é o esteio da economia psicossomática, que são as grupalidades, né?
a organização familiar, a organização institucional, os grupos sociais, né? Quer dizer, e a gente sabe, né, que a economia psicossomática, ela, como o próprio nome diz, né, ela é absolutamente fluida, ela é permeável, ela interage justamente com esse real do social, com esse externo, né, e com o interno de cada um, com a história de cada um, né, remodelando o tempo todo, e isso a gente não precisa de catástrofe, né, quer dizer, um encontro amoroso, uma troca clínica, uma conversa, né, uma lembrança, quer dizer, tudo que a gente vive mexe com a economia psicossomática, né? E naturalmente, quando nós vivemos, né, tempos excessivos, tempos de excesso, como aqueles que a gente está vivendo, né, para além da questão do vírus propriamente dito e todas essas incógnitas, né, que atravessam as manifestações do vírus, as formas de contaminação, aquilo que inicialmente era reconhecido como sendo uma sintomatologia predominantemente pulmonar, que de repente, como a gente está descobrindo, ela é sistêmica, podendo em diferentes pessoas se manifestar em diferentes órgãos e sistemas, né? Quer dizer, a questão orgânica mesmo, né? Aquilo que nos toca, inclusive no nosso cotidiano individual, né? São as repercussões psíquicas, as repercussões comportamentais, outras manifestações orgânicas, somáticas, que não estão diretamente ligadas à ação, quer dizer, pessoas que não estão contaminadas, né, que de alguma maneira se desorganizam, né, somaticamente em função justamente desse excesso, né? E eu acho que todos nós, né, pelos relatos que vocês compartilharam, né, que a gente compartilhou nos grupos, nos diferentes grupos, todos nós lidamos na nossa clínica, né, com diferentes manifestações dessas perturbações, né? Perturbações mentais, perturbações relacionais, né? Quer dizer, não é à toa. Quer dizer, uma das primeiras manifestações que todo mundo percebeu, né, são as repercussões nos vínculos familiares, o aumento exponencial da violência doméstica, né? Quem trabalha em instituição ou então mesmo, né, não apenas instituições de saúde, né, mas nos tempos ainda que as pessoas ainda trabalhavam nas empresas, né, não tinha o home office, né, a gente já percebia, né, atritos e conflitos relacionais que se manifestavam, né, e que agora se manifestam, na verdade, eles simplesmente potencializam o que já existiam, né, que é a intensificação dos ataques e da guerra virtual pelas redes sociais, né? E esses tempos também, pelo que a gente observa na clínica, né, pelo que a gente vive pessoalmente, são tempos de incerteza, né, que perturbam as referências e ritmos temporais, quer dizer, de repente, né, é quase que unânime essa sensação de que alguma coisa que aconteceu a semana passada já está muito distante, né? A quebra de referências e possibilidades de projeção no futuro, né? A ruptura de projetos que são organizadores da vida, né? E a referência temporal é uma referência importante, né? Porque nós nos situamos subjetivamente e nós nos relacionamos com o outro, né, dentro de uma referência temporal, né? Quer dizer, os horários que nós temos com os nossos pacientes, né, quando a gente marca um horário para jantar, um horário de cinema, quer dizer, tudo isso está confuso ou desapareceu, né? E de repente a referência temporal e a incerteza determinada ou promovida pela quarentena também tem repercussões na economia psicossomática, né? O Wagner se referia um pouco a isso, né? Quer dizer, os tempos que nós vivemos e que naturalmente
também perturbam, interferem com a economia psicossomática são tempos de perda, né? Quer dizer, ou pelo menos de fantasia de perda, quer dizer, medo de morrer, né? Sendo que quando ela efetivamente acontece, né, todos os rituais que nós conhecemos, né, sociais, grupais, eles também ficam perturbados porque não é possível fazer um velório, não é possível se despedir no cemitério, não é possível se encontrar para receber a solidariedade dos amigos e da família, né? Quer dizer, particularmente, eu não sei a experiência de vocês, né, mas eu acho que essa impossibilidade de se despedir, de se representar, né, a despedida ou mesmo de elaborar o luto, nos prepara mesmo para uma espécie de, daqui a algum tempo, quase que uma epidemia de melancolia pela impossibilidade de elaboração, né, do luto, pela impossibilidade de realização dos rituais, né, que são importantes para contenção e para organização das experiências de perda, né? Agora tem um outro lado também dessas repercussões sobre a economia psicossomática que eu acho que são muito importantes, né? Que eu cheguei a mencionar um pouquinho isso na nossa conversa com o primeiro ano, né? Quer dizer, claro que a gente está mais ligado naquilo que vocês mesmos colocaram, né? Quer dizer, o aumento da ansiedade, o aumento da angústia, o aumento do desamparo, quer dizer, todo mundo está vivendo e está trabalhando com isso, né? Quer dizer, a gente o tempo todo está convocado, né, para aquilo que são funcionamentos primitivos, né? Mas essa mudança, né, provocada pelo real e pelo excesso, também é capaz de, mesmo no plano psíquico, né, mesmo no plano daquilo que são as psiconeuroses, como a gente conhece, né, mudar a sintomatologia, mudar a relação dos nossos pacientes com o passado, né? E é muito interessante, né, com alguns pacientes, principalmente aqueles que, pelo menos os que eu acompanho, que já estão há mais tempo, né, em análise, né? Quer dizer, eu acho que é importante a gente observar também para isso, né? Tomar um certo cuidado, né? Porque como a gente sabe, nessas condições de excesso, a principal função na qual nós somos exigidos, né? Eu acho que é uma exigência mesmo, é uma função de parexcitação, né? Quer dizer, todos nós sabemos isso, a gente trabalha muito isso, né? Uma função de contenção, uma função de holding, né? Principalmente porque o excesso desorganizador nos leva, e principalmente leva os pacientes que nós acompanhamos, para esses territórios menos representativos da sensorialidade, da percepção e, às vezes, do adoecimento somático, né? A gente está muito ligado nisso, a gente, né, por nós também estarmos afetados, né, por essa realidade, como o Wagner falou muito bem, horizontalmente, nós nos situamos no mesmo campo e às vezes nós corremos o risco de se confundir com os nossos pacientes, né? Mas é interessante não perder de vista, né, esse território mais organizado, mais bem mentalizado da economia psicossomática, né, que não é porque de alguma maneira ele está protegido, né, e o paciente guarda lá quase que como se tentando ele mesmo proteger, né, dos ataques que a realidade pode fazer a esse tipo de funcionamento, né? Quer dizer, prestar atenção mesmo, perguntar para o paciente quando ele não fala de sonhos, né? Convidá-lo à associação para que justamente a gente possa observar também e de alguma maneira, né, transferencialmente, convidar o paciente a frequentar um território menos terrível, né, e que por uma necessidade talvez defensiva, né, não se manifesta porque a gente vive de manhã à tarde à noite falando de pandemia, né, e às vezes simplesmente esquece, né, que existem outros territórios que também podem estar presentes, simplesmente não têm oportunidade de se manifestar, né?
para mim, na minha experiência, isso tem acontecido muito quando a gente começa a falar, né? E isso, para mim, eu acho que é quase que uma receita mesmo, literalmente uma receita, né? Para muitos pacientes que ficam muito vidrados nessa coisa do real, quantos mortos, quanta contaminação, como é que está em tal estado, né? Quer dizer, completamente tomados por isso que nos invade o tempo todo, né? Perguntar que livro que está lendo, que filme que viu, algumas vezes dizer que não faz bem, né? Ficar vendo aqueles jornais, né, do Globo News, Band News, que ficam repetindo a cada hora as mesmas notícias, né? Capturando mesmo, né? A pessoa num universo que a pessoa às vezes, né, nem quer frequentar, mas acaba sendo capturado, né? Quer dizer, eu acho que, como o Sami Ali, né, que foi meu orientador, dizia para os pacientes mal mentalizados, né, ele falava que a gente tem que fazer uma espécie de pedagogia da vida onírica, né? Às vezes não necessariamente ensinar o paciente a sonhar, mas mostrar para ele que ele sonha, né? Aquela estratégia clássica de convidar o paciente a colocar um bloquinho do lado da cama e escrever o que ele lembra quando ele acorda, né? Quer dizer, é isso que o Sami Ali chamava de pedagogia para a vida onírica, né? E eu acho que nesses tempos excessivos, como uma estratégia de parasitação, a gente tem que fazer uma pedagogia para a vida cultural, uma pedagogia para a vida artística, uma pedagogia para a vida literária, justamente para arrancar, né? Arrancar esses pacientes que são capturados, né, pela intensidade do real, pela intensidade da pandemia, né? Quer dizer, isso pressupõe naturalmente que o próprio analista, né, o próprio analista faça essa espécie de higiene psíquica, né, também se protegendo, porque muitas vezes eu mesmo, imagino que todos vocês, né, ficamos tão enganados pelas notícias que, sem perceber, a gente também é arrastado para isso nas nossas conversas, no tempo que a gente dedica ao WhatsApp, às redes sociais e tudo mais, né? Então, a gente tem que se instrumentalizar nos recursos de parasitação, né? Quer dizer, eu acho que a famosa técnica ativa do Ferenczi, né? O Ferenczi preconizava algumas coisas para os seus pacientes, né? Se vocês se lembram, aqueles que fizeram o módulo da Maré sobre o Ferenczi, né? Quer dizer, o Ferenczi inventou essa técnica ativa, né? Nos artigos que ele escreveu sobre esse assunto, né? Para pacientes que ele descreve como pacientes ausentes de si mesmos, sem associações. Isso tem tudo a ver com o que depois a gente sabe, né? O Marty, os colegas da Escola de Paris desenvolveram, né, sobre os pacientes operatórios mal mentalizados, né? E para esses pacientes ausentes de si mesmos, que não se veem, não se sentem, não se representam, tudo isso são expressões do Ferenczi, gente, nesses artigos sobre a técnica ativa. Ele preconizava algumas coisas, né? Claro, a gente sabe que naquela época, 1918, 1926, que é quando ele falava sobre esses assuntos, os psicanalistas caíram de pau em cima do Ferenczi, né? Mas ele estava vislumbrando nesses pacientes, individualmente, né, alguma coisa que depois, para nós, né, foi conceitualizado, se transformou, né, num recurso técnico. Quando a gente fala dos recursos tradicionais, quando a gente fala das técnicas de mediação, né, quando a gente fala do relaxamento, do psicodrama, quer dizer, tudo isso, né, nós somos herdeiros dessa técnica ativa aí do Ferenczi, né, preconizada para pacientes ausentes de si mesmos, né? E nos tempos que a gente vive, não são indivíduos que estão ausentes de si mesmos, né, mas pela impossibilidade da troca, pela impossibilidade da convivência real, né? Quer dizer, de repente a gente vive sociedades que estão se despersonalizando, né? Por um lado, né,
não sei se é um consolo, mas é uma maneira de ver que todo mundo, né, 7 bilhões de pessoas estão em isolamento, né, mas essa característica comum, indiferenciada, né, que não me permite saber qual a diferença entre o meu isolamento e o isolamento da pessoa que está lá na Malásia, né, que me mistura num amálgama coletivo indiferenciado, não permite que eu acesse a minha subjetividade, né, que é justamente aquilo que pode me proteger dessa indiferenciação, ausente de si mesmo, né? Então, eu acho que nesses tempos, né, de catástrofe, nesses tempos de excesso, né, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesses movimentos, né, onde, acima de qualquer coisa, né, é importante que, de alguma maneira, mais do que nunca, né, na casa que o paciente compartilha com toda a família, onde ele mora, né, num espaço que ele sempre viveu, que é o espaço dele, né, que não é a nossa sala de consultas, né, que ele possa interiorizar uma certa exclusividade, né, de vivência psíquica relacional que o diferencie de todo mundo que está naquela casa, né? Eu acho que a subjetividade, o reforço de uma certa constituição subjetiva única, né? Eu acho que é um dos recursos que a gente pode ter e buscar construir, né, com os nossos pacientes, né? E o último ponto, eu não sei, eu queria só também ainda na linha do Ferenczi lembrar uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Naturalmente, né, nós somos obrigados a ser elásticos na técnica, como diria o Ferenczi, né? O Ferenczi ele preconizava a elasticidade da técnica, né, a partir daquilo que ele observava e vivia com o seu paciente, né? Quer dizer, não era com todo mundo que o Ferenczi era elástico, né? Quer dizer, a elasticidade da técnica era uma resposta absolutamente individualizada, né, transferencial e contratransferencial, né, que ele construía junto com o paciente. Inclusive, ele dizia claramente: o meu paciente me ensina a ser elástico na técnica, né? Agora, não é porque nós fomos obrigados, e fomos obrigados mesmo pelas circunstâncias da catástrofe, a atender em casa, a atender virtualmente, né, que todo mundo é elástico, né? Então, somos todos ferencianos porque a gente é obrigado a mudar de uma hora para outra o recurso. Ainda assim, eu acho que se mantém, né, a principal observação do Ferenczi, né, que a elasticidade da técnica ela é, antes de qualquer coisa, o resultado de uma leitura metapsicológica da técnica, né? Quer dizer, mesmo que todo mundo esteja atendendo virtualmente, né, eu acho importante perceber para cada paciente, né, o que isso representou. Para alguns, realmente, o corpo pode fazer muita falta. Para outros, como o próprio Wagner disse, foi até mais fácil, ajudou a descobrir algumas coisas. Para aquela minha paciente que eu mencionei, de repente, infelizmente, foi nessas circunstâncias que ela teve acesso a alguma coisa que durante anos ela perseguiu e que é a associação livre, e é uma paciente de análise mesmo, né? E a análise, e as associações e os sonhos não permitiram que viesse à tona, né? Então, vamos sim pensar na elasticidade obrigatória, compulsória da técnica, mas não vamos esquecer que aquilo que nos sustenta nesse lugar é a metapsicologia da técnica, como diz o Ferenczi, é a metapsicologia da economia psicossomática, né? É a observação, mesmo que por esse recurso, né, daquilo que, para cada paciente, né, a catástrofe, o distanciamento, a perda da tridimensionalidade da transferência representa. Tá? Então, eu acho que esses são norteadores da nossa clínica, né, presencial ou virtual,
para mim, pelo menos, talvez para muitos de vocês, é mais difícil assim, mas isso é o que a gente tem, mas não nos desobriga, né, a estar sintonizado transferencialmente e contratransferencialmente com o paciente, e principalmente, quem sabe, desenvolver uma outra dimensão da contratransferência que talvez nós não precisássemos, né, no contexto presencial, tá? Então, desculpa de ter talvez passado um pouco tempo, e eu acho que agora a gente pode conversar, testemunhos, comentários, perguntas, enfim. Luciene. Muito bom, obrigada, Rubens. A gente poderia ficar aqui ouvindo vocês, 10 professores, falar. Muito, muito boa a reflexão, muito contextualizada. Pessoal, vamos lá aproveitar essa oportunidade que temos aí à nossa disposição, professor Rubens, professor Wagner, os outros professores, professora Aline, Miriam, que estão aqui também. Dividir experiências, perguntas. Eu vou falar uma coisinha só, não sei se o Rubens, o Wagner, eles estão percebendo. Eu tenho ouvido muito uma queixa interessante de pacientes e também de outras pessoas familiares de estar se sentindo culpados por, de repente, estarem bem na quarentena. E eu achei interessante isso, porque é como se a gente não tivesse autorização de estar bem, né? Então, assim, daí eu penso em perder essa subjetividade, essa diferenciação, né, dos outros, porque se todo mundo está mal, tem que estar mal também. O quanto isso prejudica as relações e o próprio bem-estar, né? Denise, já que você falou, me provocou aí, eu vou falar, mas é o seguinte, acho que se a pessoa é engraçado, né? Eu queria pensar aqui um pouco assim. Eu acho que tem pensei aqui com a questão da culpa, mais em cima dessa duplo sentido, dupla mensagem que existe, né? Que tem um discurso e uma divisão, assim, né? De todo o mundo inteiro está olhando e dizendo que o Brasil vive uma catástrofe muito pior, porque além da catástrofe da pandemia, existe uma guerra política no país. E, assim, um lado alienado e enlouquecidamente, cara, desconsiderando a existência do perigo e da necessidade de que as condutas sanitárias passam, e tiram esse lado que eu digo, assim, que é de assim, estar em isolamento, parece que é uma posição passiva, né? Parece que é uma posição de, eu não fui trabalhar, eu não estou fazendo nada. Às vezes eu sinto culpado, assim, meu sobrinho está lá no covidiário, né? Na UTI do HC, e eu converso com ele e fico pensando assim, daqui a pouco eu vou sair daqui, vou lá ajudar eles, para dar uma de herói. Mas, na realidade, essa posição assim, de isolamento, ela é uma atitude positiva, é uma atitude de proteção. É uma atitude assim, de aguentar, mesmo com tudo aquilo que se fala ao contrário, que tenta, de maneira perversa, desmobilizar isso, né? Uma visão assim, muito focada para um aspecto do que a gente está vivendo, a gente pode discutir, e aí há esse sentimento de culpa, né? De que eu não precisaria estar aqui, ou que, no meu caso, tem uma culpa assim, de querer estar lá no meio dos colegas, lá, ajudando a cuidar das pessoas que estão sofrendo e que estão tendo problemas graves. Mas essa culpa que é colocada por esse discurso de que o que você está com medo aí? Isso aí não é nada. Quando, de repente, você vai vendo, cada vez que a epidemia vai se concretizando, e os médicos e o sistema de saúde brasileiro vai enfrentando a questão de casos gravíssimos, né?
de casos gravíssimos, né? Então, eu pensaria que às vezes a culpa pode ser por esse lado, assim, de, ao invés de se identificar com o agressor, né? Se identificar com o agressor, assim, sentir culpa, né? Você está sendo agredido pela pandemia e ainda tem que ter essa atitude heróica de ficar em isolamento, aguentar com todas as dificuldades que tem, e é isso que a gente tem que fazer, porque isso é positivo. Mas tem um discurso de falar que isso é negativo. É isso que me inspirou em falar. Eu queria fazer um comentário. Vamos combinar que fala o nome de quem está falando para a gente localizar aqui. Quem que é? Vanessa. Ah, Vanessa. Oi, gente. Então, Rubens, foi uma parte da sua fala que, para mim, fez muito sentido quando você fala da importância da higiene psíquica do analista, porque eu acho que é vital que a gente faça esse trabalho com a gente mesmo, porque esse excesso do real, da mesma maneira que os nossos pacientes estão sofrendo com isso, a gente também está, né? Então, é dos dois lados. Então, quando a gente pensa em transferência contra transferência, isso pode ficar muito contaminado, essa relação por esse excesso de real. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer um esforço, um trabalho mesmo com a gente, enquanto analista, para fazer essa higiene psíquica, para poder ajudar os nossos pacientes a entrar nessa questão onírica que você falou. Eu achei tão importante. E aí sim, talvez com pacientes mais mentalizados, mas eu acho que até com pacientes mais regredidos, quando a gente pensa que a gente precisa ajudá-los a construir algo, é importante que a gente também esteja desimpedidos, sabe? Sem tanto excesso, para poder estar nessa relação de uma forma mais livre, mais desimpedida e poder, de fato, proporcionar o holding. Eu tenho ficado muito incomodada nas redes sociais, e aí eu falo com muitos analistas que, assim, eu tenho até evitado, porque é o tempo todo falando só sobre essas questões. São importantes, evidentemente, não tem como a gente não fugir disso, mas tem uma hora que eu mesmo falo, gente, calma, a gente sabe tudo o que está acontecendo, mas tem que ter um espaço dentro da gente para outras coisas também, que eu acho que remete à arte, que remete à literatura, que remete a outras fontes, que se a gente não for beber dessa fonte, a impressão que eu tenho é que a gente não sobrevive. E se a gente não sobrevive, até que ponto os nossos pacientes vão sobreviver? Então, essa sua fala me tocou profundamente. Eu queria te falar, queria posicionar nisso, assim. Eu fiquei até emocionada, porque eu vou muito nessa linha, isso faz muito sentido para mim, muito sentido, então eu queria colocar isso. Bom, obrigado, Vanessa. Eu não vou me estender, mas eu só quero lembrar todos vocês que fizeram o módulo de Ferenczi e leram esse artigo sobre elasticidade da técnica, né? A segunda regra fundamental, né, da psicanálise, o Ferenczi coloca lá, é a análise do analista. Isso faz parte da higiene mental, né? E a minha insistência vai nisso, quer dizer, sabe, e vocês sabem o quanto nós valorizamos o caminho que o Ferenczi abriu para a gente. A gente nem estaria aqui, provavelmente, se não tivesse sido o Ferenczi. Sei lá, eu gosto de pensar assim, né? Mas a técnica ativa, que depois ele mudou e foi para a elasticidade da técnica, tinha exatamente esse objetivo, né? Mobilizar o paciente, tirá-lo de um lugar congelado, né, para oferecer um caminho. Isso não quer dizer que ele ia continuar naquele caminho, né, alternativo para aquele congelamento. Pacientes ausentes de si mesmos, está no texto dele sobre a técnica ativa, né? Nós estamos coletivamente ausentes de nós mesmos, porque o tempo todo a gente é convocado, né, para aquilo que está fora, e sem dúvida o que está fora é muito preocupante, né? Então eu acho que a gente não tem que ter vergonha de recomendar livro, recomendar filme, né? Sabe, falando entre a gente pode falar assim, mudar de assunto, tipo, olha, tudo bem, essa é a terceira vez que você está falando sobre o Bolsonaro, não desse jeito, claro, né? Vamos falar de outras coisas também, né? Porque é isso, senão
a gente é levado junto, de roldão, né? Naquilo, porque também eu fico incomodado, todos nós ficamos incomodados pelas violências que a gente vê no jornal todo dia. Né? Posso fazer um comentário, Claro. seguindo um pouco a linha do que vocês estão falando? Quem Comentário que é? rápido, A mas... Marina, né? É a Fala o Marina. nome, gente. Marina. Eu fiquei pensando um pouco que com os pacientes mais narcísicos, né, isso tem a ver, pelo menos na minha clínica, com colocar um certo limite para aquilo que é um excesso, né? O excesso de informações, o excesso de real, o excesso de afazeres, o excesso de ocupações, né? Um limite para isso, e isso abre espaço para um tanto de outras coisas. E para os pacientes que a gente pensa que são mais neuróticos, é também colocar um limite para uma certa onipotência, né? Eu aguento tudo, eu vejo todas as notícias e eu aguento. É uma certa onipotência, não dá espaço para momentos de prazer em meio a essa situação tão grave, né? Então eu fiquei pensando um pouco nessa questão desses limites, nessas duas direções. Oi, sou eu, Andréa. Eu fiquei pensando também, ouvindo a Vanessa, também achei muito importante essa coisa que o Rubens falou, e pensei que a gente também pode buscar dentro da gente as coisas boas que a gente teve, né, ao longo de toda a vida. Eu acho que essa proximidade, né, do pior terror da vida, que é o medo da morte, eu fiquei pensando agora no Dia das Mães, que eu vi várias fotos no Facebook das mães e comecei a pensar, né, quantas pessoas importantes que passam pela nossa vida, quantas referências que a gente tem, que inclusive às vezes estão presentes no nosso trabalho. Então, não só filmes é muito importante, e acho que tudo isso, tudo que a gente falou aqui, mas acho também as nossas referências, aquelas melhores referências que estão dentro da gente, e que diante, às vezes, da correria da vida e de toda essa loucura que a gente vive, a gente acaba esquecendo. Então, pensei nisso também, como aliado da higiene psíquica dos nossos pacientes. Posso falar? É a Aline, desculpa que sem câmera. A minha câmera acabou quebrando essa semana, eu não estou conseguindo fazer as videochamadas com imagem. Eu fui aluna do curso de psicossomática de 2010 a 2012 e eu trabalho no hospital e estou atendendo os pacientes com Covid. E, na verdade, a minha fala é porque me chamou a atenção, tanto a fala do Wagner quanto da Vanessa, pela questão que a gente está vivendo por dois aspectos, né? Na parte da saúde mental dos pacientes, só para contextualizar, quando em março a pandemia chega e o sistema de saúde se foca nela, todo o ambulatório foi fechado. Então, eu tinha em terapia uns 35, 36 pacientes, todas foram interrompidas, e aí eu fui convocada para a enfermaria de Covid, né? Então, hoje eu estou atendendo Covid, e os meus pacientes, eu estou tentando dar suporte por mensagem de WhatsApp. E aí, eu acho que no primeiro passo, quando o Wagner fala da culpa, eu trabalho no hospital que tem o privilégio de ter uma equipe grande de psicólogos, né? Para a Covid, nós somos em 2, e a restante teve que ser realocada para atender funcionários, porque os funcionários do hospital começaram a ter crises de ansiedade e medo. Só para falar, porque tem a repercussão nos funcionários do hospital, que logo em março assim, foi muito forte, depois esses funcionários foram... Hoje a demanda é bem menor, ela ainda existe, mas teve um medo geral. Agora, pensando na psicologia, a gente viu muitos profissionais que não deram conta, né? Algumas pessoas a gente teve que meio que distanciar dos atendimentos, porque eles não estavam dando conta de enfrentar o que a gente estava enfrentando. Mesmo não estando na linha de frente, literalmente, né? Mesmo não estando expostos ao atendimento dos pacientes. E essa questão do adoecimento e da culpa é muito constante. É estranho, né? E eu falo isso por nós, porque nós conversamos muito entre nós, até por essa questão de rede de apoio, que eu acho que vem sendo essencial, né? Tanto em eventos como esse que vocês estão fazendo, nesse tipo de encontro, mas lá entre a gente, nós nos tornamos suporte uma das outras, assim. Porque você trabalha no hospital, você tem culpa de ir no supermercado.
Porque a sensação que você tem, e se eu estou contaminada e saí do hospital e passei no mercado? Mas ninguém pode passar no mercado por mim, ou na farmácia. E aí, quando Wagner fala da culpa de poder estar se identificando com o agressor, eu acho que é bem esse o termo, assim, de todo mundo fica horrorizado com o que vê, e parece que quando a gente faz essas pequenas coisas, é como se você estivesse se tornando um deles. E, ao mesmo tempo, você estivesse desrespeitando aqueles pacientes para os quais você está se dedicando e está vendo o tamanho do sofrimento, né? Então, lidar com essa questão da culpa nesse trabalho tem sido muito intensa. Hoje mesmo, eu estava na enfermaria, as fisioterapeutas que têm filhos pequenos desesperadas, algumas deram os filhos para a mãe criar nesse período. Porque eu não tenho coragem de chegar em casa e expor meus filhos a isso. E aí você rompe com a sua vida de uma forma que traz uma avalanche, e a culpa te permeia o tempo todo, porque você acha que você vai ser responsável por contaminar aqueles que você ama. Então, isso é uma perturbação constante, não só entre nós psicólogos, mas a gente vê com os profissionais em geral do hospital, a fala é muito comum. E o outro aspecto, essa parte que acho que a Vanessa e o Rubens comentaram, do incentivar o criativo, o lúdico, o artístico, aí para os pacientes de ambulatório, que hoje eu atendo só por WhatsApp, seja por mensagem escrita ou mensagem de áudio, enfim, que eles vão me mandando, tem sido central. Se você não foca nisso, se você não traz eles para essa realidade, a sensação que você tem é que eles se afogam no mar de informações e de desespero. E não importa, nesse contexto, tanto a condição que o paciente estava antes, porque mesmo os que estavam melhores, vira e mexe me mandam mensagem, você pode conversar um pouco? É essa sensação de falta de contenção. Parece que você perde o seu contorno, já que você perdeu a realidade a qual você estava adaptado ou acostumado a lidar. E essa falta de contenção parece que a pessoa... Aí me lembra muitos termos, né, da psicossomática, você transborda, e essas pessoas estão transbordando ou continuamente, ou em pequenos momentos, mas o transbordamento está sendo uma constante em todos, assim, em todos, profissionais, pacientes, e acho que qualquer um ao nosso redor, né? Era mais isso. Eu achei interessante isso que a Aline colocou, que é esse e que isso vai até ficar muito presente nas relações e na vida futura, a gente não sabe até quando, onde cada um pode ser um potencial contaminador do outro, né? Quer dizer, aquilo que é muito do brasileiro, assim, que de chegar, abraçar, beijar, ficar junto, corporalmente, diferente, né, de algumas outras culturas que são mais distantes uma das outras, são mais esquivas, assim, com a coisa da intercorporeidade, que na nossa cultura é muito forte. Mas isso vai estar atravessado aí por essa questão de você ser um contaminador. E eu lembrei aí disso que também está perpassando muito a questão das crianças, né? Que elas também são tomadas como os que trazem o vírus para dentro da casa e contaminam os avós, né? Então, já vi isso em análise, ou mesmo conversando com parentes, de que tem medo de encontrar com o avô, porque pode passar uma doença e ele pode morrer. Então tem crianças com grande sofrimento psíquico disso aí também, né? Agora, isso que a Aline fala também, eu tentei colocar um pouco isso no texto, né? Que principalmente quem está no trabalho direto com as pessoas, não tem como não sofrer, né? Não tem como não sofrer, assim. O profissional de saúde, ele tem que ter espaço mesmo de conversa e de cuidado, de acolhimento, porque o sofrimento é muito grande. E geralmente se defende pela negação, né? Se defende pela negação e pelo esse hipertrabalho, assim. Se envolve no trabalho, mas às vezes se descuida com os procedimentos para se
evitar a infecção, ou acaba depois tendo uma angústia muito grande, porque está vivendo com o sofrimento do outro, é impossível de não sofrer, né? Não tem como não sofrer. É uma vivência de corpo para corpo, né? Isso é muito bom. E eu acho que cria momentos de vontade de não ir para o trabalho mesmo, né? De sair, de ficar fora. Mas o pessoal vai, né? Claro. E aí precisa desse acolhimento, desse cuidado mesmo. É impressionante como a situação do cuidado com a área da saúde, a gente sempre fala isso, né? O tempo todo, o quanto que é importante essa questão da própria terapia, que para nós é muito cara, mas que isso é importante para os outros profissionais. A gente percebia que quando tinha supervisão, tinha roda de conversa, tinha matriciamento nas equipes básicas de saúde, eles tinham um relacionamento melhor, né? Porque era o espaço onde eles se cuidavam, onde recarregava a subjetividade, o sonho, como falou o Rubens, recarregava a vontade de estar de novo no trabalho. E quando isso é feito sem esse momento de conversa, vai sobrecarregando e sendo uma carga muito pesada. Então, isso que para nós, como analista, é fundamental, a questão da terapia, eu acho que nesses profissionais que trabalham diretamente com a morte, com o sofrimento, ela é mais necessária ainda. Embora eles neguem, né? Eles neguem. Eu tenho uma experiência de trabalhar sempre fazendo grupos nos serviços de saúde, porque é uma forma de eles atenderem melhor, não só para ter reflexão e aprender mais do ponto de vista cognitivo, mas é um espaço de poder colocar o seu próprio sofrimento, a sua própria angústia, colocar em palavras aquilo que está vivendo no corpo e na angústia. E eu vejo vários dos ex-alunos envolvidos em trabalhos de continência e de cuidado das equipes. Isso é fundamental, isso é muito importante, né? Criar essas redes de apoio, né? Para que a palavra circule, para que a palavra consiga fazer pelo menos um barramento desse sofrimento. Eu só quero acrescentar uma coisa, né? Porque isso que a Aline falou da equipe de psicologia, né, se propiciar um suporte mútuo, e nisso que o Wagner está falando, né? Quer dizer, tem um argumento aí que a gente poderia dizer que ele é muito forte, né? É que, infelizmente, as equipes elas estão com carência de profissionais, muitos profissionais doentes, a quantidade de pacientes é muito grande, né? E é clássico dizer que, não, então a gente não tem tempo nem para a gente chega depois de um plantão de 24 por 48 e não tem tempo para pensar na gente, né? E é óbvio, gente, que quando a gente fala em continência para o paciente, né, tem que ter um espaço interno para essa continência. Se a gente está saturado, e eu falo a gente porque atualmente não, mas eu já trabalhei em hospital também, né? Quer dizer, por mais que o paciente tenha o que depositar, nós não temos onde receber. Então, eu acho que faz parte desse parecitações, né? Quer dizer, um pouco o que o Joel Birman chama de interpretar com atos, né? Quer dizer, faz parte da parecitação sustentar a importância, defender, brigar por esse espaço de suporte mútuo, de interação, de palavras, né? Como forma de esvaziar e de permitir que o profissional de saúde elabore a sua experiência para poder ser continente da experiência do paciente. Sabe, não é uma frescura, não é porque está na moda, não é porque é humanizado,
é porque sem isso não funciona. E a gente sabe, né, que a gente pode ser um excelente técnico, mas um péssimo terapeuta. E eu estou falando de profissionais de saúde de todas as ordens, inclusive, por que não, né, psicanalistas, né? Eu acho que tem um imperativo, né? Um imperativo que nem uma espécie de espaço de descontaminação para quem está diretamente ligado ao vírus, também um espaço, entre aspas, de descontaminação da carga emocional que o profissional de saúde vive, para poder receber aquilo que o paciente, sem dúvida, precisa colocar. Eu vou ler o que a Catarina escreveu. Catarina, você quer falar? Quer que eu leia? Eu escrevi porque eu não queria não ouvir o que estava sendo dito. Então, resolvi escrever. Nem sei como está escrito aí, de verdade. Eu posso ler para você e você faz algum comentário, então. Um ponto interessante e controverso é que, ao mesmo tempo em que estamos trancados, cumprindo a quarentena, nós também estamos num momento sem barreiras geográficas. Ou seja, estamos atendendo pessoas em outros lugares, participando de grupos em outros estados e países, o que é maravilhoso. O novo é assustador, mas também é inspirador. Ainda é muito difícil imaginar o que vamos ter quando esse momento mais crítico passar. A falta de rito, a falta de amparo, a violência do isolamento provocado pela doença, tanto para o doente quanto para os familiares. O que encontraremos no depois, a posteriori, não temos ideia. Como disse Wagner, já não estamos bem, ainda estávamos sob o impacto da intrusão das mídias sociais, que aliás, da noite para o dia, precisou mudar radicalmente, já que tem a demanda que se esvaziou violentamente. A vitrine que antes produzia likes, agora produz repúdio. Tivemos, sem aviso prévio, que lidar conosco. Como disse o Karnal, aqueles que postavam que família é a melhor coisa do mundo, agora não suportam o convívio. E o que fazer com essa pessoa que sou eu? Uhum. É isso aí. Uhum. Tem um bocado de coisa aí, né? Eu quis começar com essa perspectiva mais positiva, porque eu acho que a gente também tem que se segurar nisso, né? Precisamos nos readequar a uma realidade muito, muito nova para a grande maioria de nós, mas junto com essa realidade muito nova, vieram coisas muito boas também, né? Então, hoje a gente não tem mais a dificuldade. Hoje você pode fazer análise com um analista que mora na França, você pode fazer supervisão com um analista que mora no Rio Grande do Sul, e você pode participar de grupos de estudo onde você achar que tem um tema interessante para você. E isso eu acho uma coisa fantástica, né? A gente poder ter acesso a essas coisas sem ter que estar no lugar, que era uma coisa impensável há alguns meses atrás, né? E a gente está podendo fazer isso. Então, eu tenho colegas que precisaram começar a usar essa ferramenta do vídeo e hoje a gente consegue fazer um grupo de intercontrole e cada um deles está no estado do Brasil. Então, tem uma troca muito rica também. Isso está obrigando a gente, de certa forma, a pôr em prática, né? a flexibilizar essa coisa mais dogmática da psicanálise, né? E aprender muito com isso, né? Se abrir para aprender muito. No segundo comentário, na segunda pergunta, eu acho que quando o Wagner falou, nós já não estávamos bem. Eu acho que nós já não estávamos bem num tanto de aspectos, né? Que vinham refletindo na nossa saúde física e mental. Eu acho que a gente ainda não sabia se defender muito bem dessa intrusão mesmo das mídias sociais, que criaram um novo modelo de convivência social, daquilo que é bacana você ser e você ter, né?
E o engraçado é que essa pandemia chega e ela muda isso radicalmente da noite para o dia. Quer dizer, aquelas pessoas que tinham milhões de seguidores, porque todo dia postavam uma coisa muito bacana, nova, essas pessoas estão completamente defasadas. Elas inclusive, passaram a ter uma projeção muito agressiva. As pessoas não querem mais saber disso, né? E isso é uma coisa muito inusitada, né? A gente está tendo que se haver com coisas que são muito mais delicadas, muito mais complicadas. Você não tem mais como se esconder atrás de uma história dessa. Posso falar? Terminou, Catarina? Alguém? Terminei. Eu só peguei um trecho do livro desse filósofo que o Wagner falou, que eu acabei de ler o livro dele, A Sociedade do Cansaço, e tem um trechinho que ele diz assim: se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Né? Isso é uma parte que tem me agradado muito nessa pandemia, é a gente poder viver esse tédio, né? Esse tédio profundo, né? Do isolamento e transformar isso numa coisa muito criativa. Eu queria acrescentar aí, Catarina, que já que você citou aí o Byung, né? Ele é o coreano, eu acho que devia fazer parte da nossa leitura na psicossomática. Ele fala sobre a sociedade do cansaço, e que é esse sujeito que estava existindo, né? Totalmente capturado pelo trabalho, pelo agir. Ele fala que numa posição positiva, né? Que não tem sonho, não tem lúdico, não tem brincadeira, e é só trabalho. O trabalho invade as pessoas pelo trabalho à distância, ou trabalho pelos WhatsApps, né? Veja a gente mesmo aqui, a gente fica trabalhando até altas horas, ainda tem o WhatsApp dos professores lá, e aí a gente é tomado pelo trabalho, né? Que ele chama do sujeito de sociedade anônima, e que quando ele sofre, o que vem como cuidado é o que eles chamam do neuroenhancer, né? Que é as substâncias que fazem ele voltar para o trabalho. Então, esses sujeitos eles só vão parar a hora que eles somatizam gravemente. Né? Então, era isso que a gente estava vivendo. Esse lado, talvez, o lado positivo é que, de repente, o mundo parou, né? O mundo parou. Eu tenho uma paciente que a grande angústia dela, uma paciente adolescente, era no contato intersocial. Ela era uma adolescente gênio, assim, ela era campeã de xadrez da escola e tal, e muito esperta, muito inteligente, mas a convivência interpessoal, ela é totalmente assim, desprovida de meios psíquicos assim, para lidar com essa coisa da paquera, mesmo da agressividade que existe entre os adolescentes, uma relação tóxica entre eles. E aí ela, com o ensino online, ela falou para ela que foi a melhor coisa que foi acontecer com ela, porque ela não precisa ter que estar lidando com isso. Mas ela vai ter que aprender a lidar com isso, né? Mas é interessante. Só para passar a palavra para a Heloísa, você falou dos lados positivos, do mesmo jeito a gente fica escutando um monte de coisas ruins, mas outro dia eu falei, eu não estou escutando, parece um sonho que eu estou escutando isso, né? Numa rede de televisão aí, das maiores que tem no Brasil, no jornal de maior audiência dele, eles falando bem do SUS e da importância da Bolsa Família. Eu falei, não é possível. Quer dizer, agora o mundo, pelo menos, uma coisa não sei se isso vai acontecer, mas depois de tudo isso, uma coisa que eu vejo é que a saúde e os sistemas públicos universais de saúde, eles vão passar a ser coisas muito importantes no mundo. Né? Sem dúvida. Eu acho que assim, os heróis já não vão ser os astronautas, vão ser o pessoal da área da saúde. A molecada está brincando de ser médico, né? E a outra brincando lá na sessão lúdica, ou de ser psicólogo, de ser enfermeiro, né? Agora enfermeiros são heróis. O mundo tem, esse lado é um lado que tem a ver com o nosso lado, né? E que a gente a vida inteira lutou assim, duramente para ter espaço, e só perdi espaço. A gente sabe o quanto que é duro montar um sistema público de saúde potente, robusto, né? É isso. Bom,
Elô vai falar e, infelizmente, o nosso tempo já está encerrado. A Elô fala e aí a gente se despede. Tá ok? Pode Então, falar, vou Elô. ser super rápida. Eu também pensei, né? Eu parti daí dessa sociedade do excesso, do cansaço, que todos nós estávamos mergulhados, né? Excesso de consumo, excesso de trabalho, excesso de tudo. E, de repente, essa pandemia faz, né? A gente parar no tempo e no espaço, que coincide muito com a natureza do nosso trabalho, né? A gente já oferecia isso, né? Essa possibilidade de estar na contramão do tempo, né? Pararmos no tempo e no espaço para pensar a vida, pensar nossas questões, é isso que a gente sempre ofereceu, e me chama muito a atenção, né, essa possibilidade mesmo positiva que se criou a partir de então, desde esse resgate de valorizar a SUS, de valorizar, né, políticas públicas que eram tão negligenciadas ou tão até menosprezadas, né, poder fazer um resgate disso, mas pensando na nossa profissão, essa coisa, né, essas redes de solidariedade que nós criamos, né, de oferecer para os profissionais de saúde, né, oferecer para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as pessoas que estão na linha de frente, essa possibilidade de atendimento, de escuta, de acolhimento, né? A plataforma que eu estou fazendo parte, acho que tem 3.000 psicólogos do Brasil inteiro inscritos, a que a Aline, nessa saúde coletiva, está criando, o próprio SEDES, né? Outros núcleos criaram. Então, acho que é uma abertura incrível, né? Que a gente está tendo de repensar mesmo todas as nossas relações e humanizarmos, né? Nesse sentido. Rubens, Wagner, querem dar uma palavra final? Olha, eu fico satisfeito, né? Fico contente mesmo da gente ter se encontrado, né? E quando a gente estava conversando, quanto tempo, não, 1 hora e meia, a gente vê que, na verdade, é uma pena que a gente tenha que terminar, né? Quer dizer, nós estabelecemos isso, né? Mas, bom, eu insisto naquele ponto que eu mencionei, né? Quer dizer, eu acho que existe uma construção coletiva que começou pela teoria, pela clínica, pela formação, né? E que agora está representada no departamento que todos vocês, todos nós, e ainda mais alunos e ex-alunos que não fazem parte ainda do departamento, né? De alguma maneira são depositários, né? E compartilham dessa construção coletiva, né? Quer dizer, é muito difícil, naturalmente, eu acho que a gente chegou a ter 77, 80 pessoas assistindo, algumas já saíram, né? É muito difícil em 80 pessoas todo mundo falar naturalmente, né? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem alguma coisa para dizer da sua experiência. Eu fiquei muito tocado com o testemunho da Aline, mesmo que eu não consegui vê-la, né? Porque ela está sem a câmera, né? Quer dizer, tem muita gente, muitos de vocês estão trabalhando atualmente na frente, pegando no pesado, né? E eu acho fantástico, né? Que de alguma maneira essa construção que a gente fez, que a gente faz, né? Possa, através de quem está diretamente ligado às instituições, ou indiretamente por esses projetos, ou pelo trabalho clínico individual, né, realmente usar esses operadores, né, para estar lidando com essas catástrofes, com esses excessos, com esses traumáticos permanentes, né, que a gente está tendo que enfrentar, né. Eu falei para a Denise, falei para a Luciene, né? Eu acho que é o caso, sabe, do departamento, vocês que estão participando hoje, pensarem mesmo em dispositivos menores, onde isso também pode se traduzir em atos coletivos, em organizações, que pode ajudar todo mundo a começar por nós mesmos, né, do departamento. Né? O Rubens estava falando, eu queria dizer que achei esse nosso evento aqui histórico, né? A gente está criando, através de uma metodologia totalmente nova,
A gente não poderia pensar que estaria fazendo isso, coisa de 3 meses atrás. E aí essa questão criativa e importante da gente estar junto, estar conversando, né? E pensei aqui, né, que se você vai ler, eu me lembrei assim, de um livro que a gente fazia até um módulo sobre ele, né, que é o livro da Rosine Debré. Ela trabalha com bebês, e ela escreveu o livro na década de 60, 70. Você vai ler os casos da Rosine Debré, eram bebês que estavam sofrendo questões transgeracionais, que na realidade o problema aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi acometer psiquicamente os pais e que vai se expressar numa terceira geração daqueles bebês. Pode ler o livro que ela fala muitos casos assim, né? E outras experiências, né? Você lê o texto da Doutor, como ela fazia as psicanálises dos franceses na época da invasão nazista. Ela fazia psicanálise com uma criança que o pai era judeu, que ficava escondido em cima do teto, e toda hora os nazistas entravam na casa procurando o pai. Quer dizer, situações... Então, e nós vamos ver a repercussão disso que está acontecendo agora durante muitos anos, né? Não sabemos quanto isso vai durar, e que de jeito que vai ser o nosso futuro normal. Mas esses sofrimentos e essas situações onde, como alguém falou, né, eu também citei isso, a ausência de rituais para poder aplacar e sepultar e acomodar o sofrimento dentro do sujeito que está vivendo, ele vai ter repercussões ao longo do tempo. E nós temos que mesmo pensar e criar ferramentas e dispositivos e preparo psíquico, né? Porque, como disse o Ferenczi, depois o Lacan vai usar muito essa fala do Ferenczi, a resistência no trabalho é sempre do analista, né? Então, a gente tem que criar uma metapsicologia para trabalhar em qualquer situação e não recuar diante do sofrimento do outro. E não deixar de cuidar do nosso próprio sofrimento também. É isso. Muito bom. Obrigada a todos novamente, professor Wagner, professor Rubens, pelas palavras. Já temos manifestação de pessoas falando de um próximo encontro, vamos conversar, vamos pensar nessa possibilidade. É claro que é sempre bom o retorno de vocês para que a gente possa pensar e organizar alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de terminar com uma fala que eu achei muito doce do Rubens, né? Quando ele fala que Ferenczi, e ele fala isso, o Rubens na fala dele, que o meu paciente me ensina a ser elástico. Eu acho que é muito profundo isso, e acho que a gente poderia terminar com essa fala. O meu paciente me ensina a ser elástico. Quantos significados tem? Isso é do Ferenczi, hein, gente? É do Ferenczi, mas eu acho que o Rubens traz num contexto em que fica muito significativo aqui para o nosso grupo, né? Então, eu queria terminar assim. O que o seu paciente tem ensinado para você, né? Nesse momento em que a gente tem vivido nesse contexto. Obrigada a todos, boa noite.